Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui a minha tela do meu Notion, a gente vai conversar sobre fichamento. Então, minha ideia com esse vídeo é mais sugerir algumas formas de fazer fichamento, inclusive eu trouxe vários exemplos de fichamentos que eu já fiz durante a faculdade, do que realmente ditar algum tipo de regra, né? Dar mais ideia para vocês, porque não existe de fato uma forma fixa de fazer fichamento, depende de como o professor pede, depende de como você gosta também. Então, para começar, a gente tem que começar com a primeira pergunta, que é o que é um fichamento? Então, um fichamento pode ser entendido como não necessariamente um resumo, mas tópicos do texto em questão que vai servir, né, que irá servir para consultar no futuro. É importante pensar isso porque o fichamento, quando você estiver fazendo o fichamento, você tem que levar em consideração de, no futuro, eu vou entender isso. O fichamento está bem claro para o que o texto está dizendo, porque se o fichamento estiver meio enxuto demais, pode chegar no futuro e você ficar confuso, né, do que você conversou, escreveu ali. E algo que eu comentei no início é que fichamento é diferente de resumo. E a principal diferença disso é que o resumo, ele é um texto corrido, um texto que faz o encadeamento das ideias do autor, do livro, enfim. Diferente de um fichamento, que geralmente são tópicos relacionados com o texto. A segunda questão é, por que fazer um fichamento? Como eu comentei algumas vezes aqui em outros vídeos, eu não faço fichamento para todos os textos que eu leio, para todos os livros. Hoje eu faço, por exemplo, fichamento apenas para livros relacionados à literatura russa, que é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu estou estudando por conta própria. Então eu acabo fazendo esses fichámentos para me ajudar no futuro, né? Para eu poder consultar no futuro essas obras sem precisar reler os textos, reler os livros. Então, né, pensar do porquê, e nem sempre todo o texto será fichado. Porque se a gente fizer fichamento de tudo que a gente lê, a gente nunca vai ter um ponto final nessa história. Que o quando também já comentei, né? O porquê aqui e quando. E agora, de fato, a parte mais interessante desse vídeo é o como, né? Como fazer o fichamento. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, fichamentos que eu fiz na minha iniciação científica na faculdade. Na época não existia o Notion, então eu usei o Evernote. Fichamentos que eu fiz para disciplinas da faculdade, seguindo o modelo que o próprio professor disponibilizava. Então eu trouxe dois exemplos da mesma disciplina para vocês verem como é diferente, e um exemplo que é em formato em ficha mesmo, e o que eu faço hoje no Obsidian, que foi, digamos que o vídeo passado, né, que vocês conferiram aí de fazer um fichamento comigo em tempo real. Então, para começar, esse fichamento aqui da faculdade, da minha iniciação científica. Uma coisa bacana também de comentar é que fichamento não tem um tipo de arquivo, digamos assim, né? Lógico, fichamento vem da ideia de fichas, mas hoje, com toda a nossa tecnologia e, claro, a preferência de cada um, você não precisa ficar restrito a fichas. Então aqui, por exemplo, meu primeiro fichamento de fato foi num caderno. Então eu tinha esse caderno aqui, e aí o que eu colocava? O autor, o título e algumas métricas, né, que para mim era interessante. Então eu fiz isso no caderno, essa primeira folha do caderno, e aqui é o número das páginas, né, referente. E aí chegamos ao fichamento em si. Então, por exemplo, esse aqui é um fichamento de um livro que eu fiz. Então, eu colocava a organização do livro e um capítulo específico, assim, que me chamou a atenção, que no caso foi esse aqui. E aí, esse fichamento que eu fiz foi de colocar citação. Então, página, a citação direta, né? Em outros, ó, como vocês podem ver, eu não fiz nada. Eu só coloquei os tópicos do capítulo, porque de fato não me interessava naquele momento. Outro fichamento também, aí aqui, uma coisa importante de lembrar aqui para todos sempre, é que os fichamentos precisam de duas informações básicas, praticamente. Referência, de onde está vindo aquela informação, nesse caso aqui é um artigo que eu estou citando, e se você copiar algo do texto, indicar o número da página, só isso, o resto fica a seu critério. Mas digamos que essas são as duas regrinhas, assim, porque, né, a gente está trabalhando com boas práticas, né, a gente não vai cometer plágio aqui nesse vídeo, nesse canal, enfim, nunca cometam plágio. Então aqui de novo, aqui é um textinho de apresentação que eu fiz meio que um resumo.
organização do texto e, de novo, as citações aqui. Mais um, nesse caso, por ser um artigo, eu coloquei o resumo aqui do artigo e depois as citações aqui que me interessavam. No meu caso, como eu usei o Evernote, eu tinha algumas tags para separar o tipo de arquivo, alguns cadernos também. Então aqui, por exemplo, tinha um caderno chamado Antigos, que são esses primeiros fechamentos que eu fiz, e um caderno, digamos que atual, que são os fechamentos atuais. Aí, voltando aqui para as disciplinas da faculdade, esse outro fechamento que eu fiz foi para História Medieval. E a professora tinha um formato específico. Então, de novo, aqui no caso o nome da aula, a origem do texto, né? Então foi um capítulo de um livro. Então a professora pedia a estrutura geral, depois a organização do texto, né? A partir dessa estrutura, então introdução, ensinamentos da arqueologia, tarará, tarará. E aí, em vez de ser citação, ela pedia a gente para escrever sobre parágrafo. Então no primeiro parágrafo, o autor falou isso, aqui são todas as minhas palavras, eu não copiei nada do texto. Então, primeiro parágrafo, para aprender a função dos cemitérios, igreja na Idade Média, convém entender a representação e gestão, tarará. E foi isso, cada parágrafo a gente fazia uma espécie de resumo para colocar nesse fichamento do texto. E aqui, no caso, é uma citação direta, então aqui aspas, indicação de página, mas de resto é isso, é por parágrafo. Aí depois, nessa mesma disciplina, a gente fez um outro tipo de fichamento, que é o fichamento de citação mesmo. Então, de novo, referência bibliográfica, a estrutura do texto, e aqui foi todas as notas, né, de citação direta aqui do texto eu coloquei. Então é isso, tudo isso eu fazia no Word, sem programa específico. Como vocês podem ver, não é nada muito complicado, é só ler o texto mesmo. Acho que a parte mais complicada do fichamento é você ler o texto. E por fim, eu tenho aqui de História Antiga, 2 que eu fiz em formato de fichas. Foi logo no primeiro ano, o professor pediu nesse formato de fichas, então tá aqui para vocês darem uma olhada como que era esse formato. Então, aqui na parte de cima era a referência bibliográfica, aqui a gente traçava uma linha, colocava a página e a citação direta. E claro, numerava a ficha, né? Então aqui ficha 1, depois o 2, que seria o verso da 1. E aí, a gente podia pôr esses mini resuminhos, digamos assim, né? Essas informações que contextualizavam o trecho que a gente estava copiando. Então, eu coloquei aqui roteiro, análise, documento textual. Então, o que é esse roteiro? Primeiro, aspectos externos. Segundo, resumo consistindo em uma sinopse. Terceiro, contexto histórico. 4, explicação detalhada, enfim. Então, isso aqui é um roteiro. E aqui seria a continuação, então foi para outra ficha, então tá aqui uma citação também do texto. Continuação, e aqui tem meus dados pessoais que não vou mostrar. É assim, um fichamento de ficha. E por fim, né, eu acho que o mais interessante aqui é o fichamento que eu faço hoje no Obsidian. Para quem não viu, o último vídeo do canal foi fazer um fichamento comigo em tempo real. Então eu vou abrir aqui para vocês. Ó, esse foi o fichamento que eu fiz no último vídeo, que eu estava fechando o livro à véspera do Turgenev, que foi a última leitura também que eu concluí. Então nesse caso, o que eu fiz? Eu vou abrir aqui certinho. Primeiro eu dividi o fichamento em partes, né? Então aqui eu tenho lista de personagem, comentários gerais, prefácio à edição de 1879, que foi o próprio Turgenev que escreveu, o pós-fácio dos tradutores dessa obra e comentários da biografia do Turgenev, que eu li a biografia e o biógrafo acabou falando de algumas obras do autor, incluindo essa, A Véspera. Lista de personagem, o que eu fiz? Coloquei o nome do personagem, algumas informações interessantes que podem me servir no futuro. Então, por exemplo, na sua descrição inicial, ele é comparado com o Chubin e aparenta ser mais velho. Aí, nesse caso, eu estou indicando a página. Onde que essa informação está no livro? Página 15 e 16. Por que eu não coloquei aqui no fichamento? Porque, para mim, não é muito interessante ver essa descrição em miúcias agora. Mas se no futuro eu precisar dessa informação, tá aqui a indicação da página. Então isso é muito importante pensar, né? Como vai ser no futuro. Mais do que hoje, né? Como você vai ser no futuro. Então aqui o Chubin, né? Que eu comentei aqui de cima. 26 anos, artista e escultor, que ao longo da história tem o papel de ser o crítico de todos. Na sua descrição inicial, ele aparenta ser bem mais jovem que um amigo. De novo, indicação das páginas. E tudo isso aqui é com as minhas palavras. Ana, esposa do Nikolai, que sabe da traição do marido, órfão aos 7 anos, herdou uma propriedade. Esse outro, Stakov, marido de Ana, que na juventude assemelha-se à descrição de Onegin como um sedutor. O que eu gosto, né, no caso do Obsidian, é essa relação de você poder relacionar notas diferentes. Então aqui eu estou relacionando um personagem do Turgenev com um personagem do Pushkin. E aqui, sobre formação e casamento de Ana e Nikolai, conferir página 27 e 28. De novo, nesse momento, eu preferi não colocar essa informação. E se no futuro eu precisar dessa informação, eu tenho a indicação da página. Depois a Helena,
De novo, filha da Ana e do Nicolai, desde pequena ela tinha um comportamento diferente, como a preocupação com os mais pobres e sofredores. Sobre sua formação e alteração no relacionamento com os pais, conferir página 40 a 41. Na sua descrição é destacado o fato dela sempre desejar algo mais. E aqui eu coloquei uma citação direta, né? Essa parte aqui é uma citação direta. E aí eu comentei, né? Fiz um comentário dessa citação, que é essa parte de baixo, que fala essa dualidade da personagem faz lembrar esse outro romance, que a narrativa é construída de duas formas. E aí tem todo um comentário. Depois tem o Inzarov, que é o revolucionário búlgaro que deseja libertar a Bulgária do controle dos turcos. E aí, diferente, por exemplo, do Bersinev e do Chubin, eu quis colocar a descrição do Inzarov porque é muito interessante ali na narrativa, né, no contexto da história. A descrição dele é mais interessante do que dos outros dois russinhos aqui que a gente tem. Então, coloquei aqui a descrição. Também outro comentário de personagem e assim continua. Depois eu coloquei a seção de comentários gerais, que eu chamo. Então eu vou pegando partes do texto que eu acho interessante e vou comentando. Então, por exemplo, o trecho da conversa entre Nicolai e o Var, que Nicolai reclama do comportamento de Helena, e aqui o trecho em questão. Depois comentários sobre um capítulo específico, o que tem aquele capítulo. Enfim, a gente continua fazendo relação com outras obras. Então, por exemplo, uma conversa entre o Chubin e o Var me fez lembrar de um texto do Turgenev que ele publicou na mesma época, que chama Hamlet e Don Quixote. Depois o prefácio à edição de 1879, que eu dei uma resumida boa aqui, que é o Turgenev comenta sobre como ele chegou a essa história, que é, digamos, baseadas em fatos reais. Aqui, por exemplo, no pós-fácil, coloquei por quem foi escrito, né, os tradutores, e nesse caso eu copiei. Eu preferi não escrever com as minhas palavras, mas fazer aquele fichamento de citação. Então eu coloquei aqui todas as citações que eu achei interessante. E a mesma coisa da biografia. Eu preferi não escrever com as minhas palavras, mas deixar aqui o comentário do próprio autor, né? Para depois, quando for desenvolver alguma aula, alguma apresentação, enfim, eu ter, digamos que a fonte aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu comentei, o fichamento, ele não tem uma forma específica, né? Não tem uma forma sancionada pela ABNT, vai mais do que cada um precisa. E os próprios fichamentos que a gente faz vai evoluindo com o tempo, né? Quanto mais a gente lê, mais fichamento a gente acaba fazendo, vai pegando mais prática e vai melhorando esses fichamentos. Então, como vocês viram, né, eu trouxe aqui vários exemplos bem diferentes um do outro, e eu acredito que cada esses fichamentos, né, cada exemplo de fichamento foi interessante para os fichamentos que eu faço hoje, porque como eu mostrei para vocês, o fichamento que eu faço hoje é um misto, por exemplo, dos fichamentos de citação que eu fiz na minha iniciação, dos fichamentos de história medieval, que é um resumo por parágrafo. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha dado ideias. E vamos conversar aí nos comentários. Quem tiver mais dúvidas, fique à vontade. E a gente se vê no próximo vídeo.